E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. O último vídeo longo que eu fiz, falando sobre as características do aperfeiçoamento, uma dessas características que eu coloco lá é que quando o aluno sai do aprendizado e vai para o aperfeiçoamento, ele acaba usando a piscina não mais no sentido lateral da piscina, acaba utilizando no sentido longitudinal. Ora, se o nadador vai usar agora no sentido longitudinal, as raias serão colocadas no sentido longitudinal. E a raia é um espaço estreito e longo. As raias costumam ter 2 metros, 2 metros e pouco de largura pelo comprimento da piscina. 25 se for uma piscina semiolímpica ou 50 metros se for uma piscina olímpica. Essa estreiteza, esse espaço estreito obriga que o trabalho no aperfeiçoamento seja feito naquele sistema de rodízio, né? Quando a gente ensina aqui, eu até costumo falar, como se fossem os carros numa rua. Você vai pela sua direita e volta pela sua esquerda, assim, né? Fazer aquele sistema de rodízio. Isso, aliás, é uma das adaptações que os alunos têm que passar, porque muitos alunos que vieram do aprendizado nunca fizeram aula assim. No aprendizado, piscina de lado, a gente usa o espaço na íntegra, né? O espaço inteiro, né? A gente coloca até umas raias divisórias, mas o espaço é íntegro. E no aperfeiçoamento não, no aperfeiçoamento você tem que colocar por raias. Aqui na Escola de Educação Física da USP, por exemplo, nós temos 6 raias, 2 raias são do nível 4, 2 raias do nível 5 e 2 raias do nível 6, então são 2 raias. E a gente coloca 3, 4, 5 alunos em cada raia, fazer trabalho em rodízio. A gente vê muito isso, outro dia eu estava até vendo um vídeo lá nos Estados Unidos, uma piscina olímpica, um monte de gente nadando ao mesmo tempo, fazendo rodízio, assim, uma piscina lotada de gente fazendo isso. Bem, então quando a gente tem até 2 alunos dentro de uma raia, não há necessidade do rodízio, cada aluno sai do seu lado e fica do seu lado. Mas 3 alunos ou mais, você já tem que ensinar que tem que fazer esse rodízio, tem que dar um certo espaço para o nadador da frente, deixar o nadador fazer 5, 8, 10 metros de dianteira para você sair, enfim. Os nadadores mais rápidos devem sair primeiro para não pegar muito trânsito, aquela coisa toda, enfim. E a gente ensina essas coisas todas. Então isso é uma característica do trabalho do aperfeiçoamento. Por que eu estou repetindo essa história toda? Eu estou repetindo porque esse trabalho do aperfeiçoamento gerou de uma questão interessante. Uma estagiária minha, ela me perguntou uma coisa que é muito pertinente. Ela falou, professor, na hora de fazer o rodízio, nós temos 5 alunos em cada raia naquele horário dela. À medida que os alunos vão chegando, eu já vou comentando sobre o outro exercício e vou soltando eles individualmente para o novo rodízio, já para o novo educativo, ou eu espero todo mundo chegar para falar em conjunto? É uma questão interessante, né? E eu resolvi fazer um vídeo para replicar, explicando aqui a mesma coisa que eu expliquei para ela. A resposta a essa pergunta é: depende. Depende da fase da aula em que você está. Normalmente, se é aquela fase do aprendizado, aquela fase logo após o aquecimento, que os alunos estão ainda descansados, não estão muito cansados, e você está desenvolvendo aqueles educativos de aprendizado propriamente dito, você deve esperar que todo mundo chegue. Por quê? Porque nessa fase, o importante são os educativos. O importante é que você faça uma boa descrição desses educativos, você dê o foco de atenção para eles, em que eles têm que prestar atenção, você dê bons feedbacks, faça boas correções, e isso é interessante que você faça com todo mundo junto, né? Um aproveita a observação que você está fazendo para o outro, eles vão montando o esquema mental do movimento que você quer, então é interessante que você tenha todos os alunos lá juntos. Então isso representa uma perda de tempo, até esperar todo mundo chegar para você falar, e aí sai de novo um de cada vez, acaba representando uma pequena perda de tempo de aula, sim, mas a qualidade do educativo, a qualidade das repetições que os alunos vão fazer melhor instruídos, compensa isso. Então vale a pena que você espere que todos os alunos cheguem. Agora, se você está no aquecimento,
Os alunos acabaram de chegar, você fez um alongamento fora d'água, alguma coisinha, entrou na água, eu já falei isso várias vezes aqui, o primeiro exercício na água é o último exercício do aquecimento. Entrou na água, você solta o pessoal está vindo do vestiário, passou pela ducha, está passando pela ducha, está entrando na água. Como é só o aquecimento, à medida que eles vão entrando, você já vai soltando. 200 solto, 200 solto, 200 solto, 200 solto. Você repete e eles vão saindo e já vão fazendo a coisa. Então você não precisa esperar todo mundo chegar para falar 200 metros solto, gente, não precisa esperar. E também no final da aula, naquela fase em que os alunos já não estão aprendendo mais, já estão um pouco mais cansadinhos, e você está só passando alguns educativos de fixação, então são habilidades, são movimentos já conquistados e você está apenas passando exercícios de fixação deles, então não há uma necessidade de correção tão grande, existe, continua existindo, mas já a importância maior não é mais as correções, eles já estão fazendo certo. Você pode fazer uma supervisão um pouco mais à distância, né? ou só uma atividade de soltura mesmo, aí como não há necessidade de que todos estejam bem instruídos, bem orientados, com bons feedbacks, você pode soltar um de cada vez. À medida que eles vão concluindo o último educativo da parte nobre da aula, você pode, olha, para encerrar a nossa aula, 4 chegadas solto. Fulano, 4 chegadas solto. Fulano, 4 chegadas solto. Então, à medida que eles vão chegando, você já vai soltando, porque você está encerrando a aula. Você está falando, ó, são só 4 chegadas soltas. Então, a decisão de aguardar ou não o pessoal que está nadando na longitudinal, em rodízio, se você vai aguardar ou não todo mundo chegar para falar, depende da fase da aula em que você está. Então, veja, eu queria chamar a atenção, mais uma decisão de aula, mais uma opção pedagógica que o professor precisa fazer, que leva em conta a otimização das condições de repetição que o aluno está fazendo. O professor tem que estar sempre preocupado, principalmente naquela fase, como eu disse, logo após o aquecimento e antes daquela fase final de soltura, de relaxamento, de encerramento da aula. Nessa fase, o professor deve ter toda a preocupação, tudo deve girar em torno dos alunos estarem bem orientados, bem instruídos, com bons feedbacks, sabendo exatamente o foco de atenção, qualidade da execução é muito importante. Então a opção pedagógica por esperar ou não também está submetida a essa condição de você ter os seus alunos em condições ideais para fazer a repetição de aula. Tá bom? Hoje, sexta-feira, aqui na USP, estou até sem a minha camiseta, tranquilo, né? Então hoje foi só um toque assim. Eu acredito que muitos de vocês talvez já tenham percebido esse tipo de coisa. Mas de qualquer jeito, achei que vale a pena a lembrança. A pergunta que a minha estagiária fez aqui foi muito pertinente, foi muito legal, eu pude explicar isso para ela. Ela é relativamente inexperiente e ela aproveitou bem, ficou bem satisfeita com a resposta. E eu espero que vocês tenham ficado da mesma forma satisfeitos com a resposta. Tá bom? Por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, C aqui, curte, compartilhe, comenta, interajam com a gente aqui. Qualquer uma dessas interações, o YouTube entende como engajamento e facilita, melhora, otimiza a distribuição do nosso vídeo para o pessoal. Isso sempre ajuda a gente, né? Hoje eu também queria fazer uma divulgação, coloquei lá na comunidade aqui do nosso canal um texto sobre talassemia menor. Talassemia menor, que é um problema que algumas pessoas têm de síntese de hemoglobina. Síntese de hemoglobina é pequena, é um problema congênito, mas é um problema que não gera reflexos significativos com relação ao desempenho esportivo. Vejam lá o texto, eu pesquisei legal, coloquei as fontes lá, coloquei uma sugestão de leitura, acho que vocês devem dar uma lida lá, porque talassemia menor é uma coisa que pode acontecer com muitos de vocês e é uma coisa que não impede a atividade física, não. Tá bom? E continue mandando para cá as suas sugestões.
Esse texto de talassemia menor foi o pedido de um inscrito aqui do canal. Ele pediu e eu coloquei lá. Continue mandando as suas sugestões, as suas dicas, as suas dúvidas, porque aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!